Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, irmãos. Nós estamos aqui realizando esse culto, mais um culto da família, em que nós iremos ministrar a palavra, iremos ouvir a palavra, ministrar louvor ao Senhor. E já gostaria, já nesse momento, você que tem a sua Bíblia, você pode abrir aí no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo esse texto e logo após estaremos fazendo uma oração. O título do texto diz: A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais sendo muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Somente até aqui, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando acerca da justificação pela fé e agora a paz que nós temos com Deus através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que se entregou a si mesmo por nós. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre esta graça, ele fala sobre este amor que Cristo mostrou por cada um de nós, pela sua igreja, e não somente por aqueles que são bons ou para aqueles que poderiam ser considerados bons, mas essa palavra nos diz que nós, sendo inimigos de Deus, o Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Antes disso, ele diz que ele fala sobre as tribulações que podem produzir a paciência, e ele diz que a paciência ele pode produzir a experiência, e a experiência traz a esperança. A esperança do quê? A esperança da vida eterna. A esperança que nos tira do momento de aflição. A esperança que dentro do momento de aflição, de tribulação, nos conforta. A esperança que nos leva a entender que nós somos filhos, que somos filhos de Deus, que fomos gerados, que fomos reconciliados com Deus. No momento de aflição, às vezes é difícil entender, é difícil imaginar uma saída, Talvez qualquer um de nós, qualquer um dos irmãos que agora estão vendo esse vídeo, estão assistindo, estão acompanhando este culto, talvez você está passando por uma tribulação na sua vida, talvez você está passando por um momento difícil, talvez você não consegue encontrar uma saída para a tua vida, talvez na sua família, é um problema crônico que acontece na sua família e você não sabe como resolver. Às vezes nós nos encontramos incapazes, às vezes parecemos incapazes a nós mesmos de resolver os nossos próprios problemas.
Mas quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós entendemos que o Senhor Jesus, ele foi derramado, o seu sangue ele foi derramado por nós, nós sabemos que Deus, ele confiou algo ao ser humano, ele confiou algo ao homem. Então é por isso que nós temos que ter essa esperança viva em nossos corações. É por isso que quando nós passarmos por tribulações, por aflições, nós temos que entender que isso está nos trazendo experiência, está nos trazendo amadurecimento. Nós temos que entender que tudo que nós passamos é preciso que sirva para a nossa experiência. Se nós tropeçarmos em alguma pedra, ela servirá para que lá na frente nós não tropeçamos de novo. Então nós temos que entender que tudo aquilo que acontece em nossas vidas, o Senhor está com as suas mãos contendo tudo aquilo. O Senhor já está provendo tudo aquilo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle do Senhor, nada escapa ao controle das mãos de Deus. E ele diz, no versículo 6, ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, ou seja, por aqueles que são ímpios, por aqueles que não mereciam nada dos homens. Aquele que pratica a impiedade, aquele que praticava a impiedade, é para esse que Jesus morreu, é para esse que Jesus veio. Ele em certa feita diz que não precisa de médico aqueles que estão sãos, mas precisa de médico aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes. E nós estávamos assim, nós estávamos doentes, nós estávamos fracos. Muito de nós estávamos dormindo, mas o Senhor veio e nos acordou. Às vezes nós estávamos como Lázaro, já há tanto tempo, adormecido, talvez até mortos. Mas o Senhor Jesus, com o seu poder, ele dizia: ele não está morto, ele apenas dorme. E o Senhor Jesus tem esse poder de nos despertar. E foi isso que ele fez. O Senhor Jesus nos trouxe, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós éramos ímpios, éramos pecadores e vivíamos nesta vida, mas o Senhor, ele se compadeceu de nós e nos trouxe para a sua luz. E no versículo 7 ele diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O quão difícil é alguém entregar a sua vida por alguém. Nós conseguimos ver talvez alguma experiência em que uma mãe, por exemplo, ela possa estar disposta a entregar a vida pelo seu próprio filho, né? Ou um pai entregar a sua vida pelo seu filho. Mas são raros os casos em que alguém se entrega a sua própria vida, ou esteja disposto a entregar a sua própria vida por alguém. Mas Deus mostra o seu grande amor por nós, entregando o seu filho, seu único filho, por nós que ainda éramos ímpios, que éramos pecadores, que não merecíamos o seu amor. E ele diz no versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Ou seja, a morte de Jesus Cristo nos trouxe a reconciliação. A morte de Jesus Cristo nos trouxe a paz com Deus. Ainda mais, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a vida do Senhor Jesus, ela é a firme esperança de que a nossa reconciliação com Deus permanece até agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Jesus, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, nós estamos reconciliados com Deus. Então, por mais que nós passemos por um momento de tribulação, por um momento de aflição, entenda que nós somos reconciliados e que a nossa vida agora é uma vida de amizade com Deus, e nós temos que procurar estar próximos de Deus. Nós temos que procurar estar junto de Deus. Nós temos que estar juntos e próximos daquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Salvador. Amém? Eu gostaria já de estar passando, vamos estar orando, né? Primeiramente vamos estar fazendo uma oração para que Deus ele venha abençoar este culto, que Deus ele venha falar aos nossos corações, que ele venha receber a ministração do louvor. Amém? Eu peço a você que feche
os seus olhos aí onde você estiver e faça essa oração comigo agora. Ore a Deus, fale com Deus neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nós, a Tua igreja, entramos em Tua presença. Sabemos, ó Deus, que éramos inimigos do Senhor. Sabemos que não estávamos reconciliados, pelo contrário, estávamos em trevas. Mas agora nós sabemos que o Teu amor nos alcançou. Nós sabemos que a Tua palavra nos alçou, que a Tua palavra nos alcançou. E agora nós somos reconciliados, nós fomos enxertados, nós somos como aquela planta que foi enxertada na videira verdadeira. É assim que o Senhor nos ensinou. Éramos estranhos ao Senhor, estávamos desolados, estávamos aflitos, estávamos abandonados, éramos órfãos. Mas o Senhor nos encontrou, o Seu amor nos encontrou. Estando nós ainda em trevas, o Teu amor nos encontrou. O Teu amor nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. E nós sabemos que nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. A Tua palavra diz que nem a altura e nem a profundidade, nem a glória, nem a honra e nem a desonra, nem o estar vestido ou a nudez, nada nessa vida pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. E nós somos sedentos deste amor. Nós somos como aqueles animais que procuram essas águas sempre, que voltam a esses rios, e que sabem que dessas águas nós sempre iremos tomar. A Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que crê no Senhor, ó Deus, aquele que busca o Senhor será como águas vivas, ó Deus. E a Tua palavra é a nossa água viva, a Tua palavra é a que nos mantém vivos. E nós queremos estar sempre reconciliados com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, que ouve, que vê esse vídeo agora, que acompanha este culto através do celular, através do computador. Que o Senhor abençoe e que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, que nós possamos ser ministrados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu gostaria de estar passando a oportunidade para o louvor, amém? Paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para exaltar o nome do Senhor, embora longe, mas o coração perto, embora distante, mas a comunhão é a mesma. E eu gostaria que você, aí na sua casa, junto com as suas famílias, exaltasse o nome do Senhor junto comigo. Esse hino diz: uma nova história Deus tem para mim. Em meio a tantas coisas acontecendo no mundo, tantas notícias drásticas, mas eu tenho certeza que isso tudo vai passar. E Deus escreverá uma nova história em nosso país, em nosso mundo. Escreverá uma nova história na igreja. Eu tenho certeza que haverá uma grande mudança em todos os cantos do mundo. Sabemos que muita gente está indo embora, mas os propósitos de Deus nós não sabemos. Nós recebemos várias mensagens durante o dia, mensagens que nos preocupam, nos deixam profundamente preocupados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Não se preocupe, isso tudo vai passar. Tudo isso vai passar. E nós vamos entoar juntos que uma nova história Deus tem para nós. Eu gostaria que você, aí na sua casa, louvasse o Senhor juntamente conosco. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia
do mar, será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos será sobre ti. Louve! Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Erga tua voz e louve. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Aleluia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus que tem
minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro enquanto a vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome
Nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Oh, obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz, pelo teu sacrifício em nosso lugar, e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ministrar a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Louvor abençoado, né, irmãos? Louvores em que nós sentimos realmente a presença do Senhor. Eu tenho certeza que você sentiu a presença do Senhor aí do lugar onde você está agora. Eu tenho certeza que o seu coração foi tocado, que o seu coração foi inundado com a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre as nossas vidas sem medida. E nesse momento eu tenho certeza que nós alcançamos o trono do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos a cada coração, a cada pedido, a cada sentimento que você está sentindo agora neste momento. Eu tenho certeza que o nosso louvor subiu ao trono do Senhor, e o Senhor ouviu as nossas orações, ouviu o nosso louvor, Ele recebeu o teu louvor, porque Ele sabe que o teu coração é um coração quebrantado, e a palavra do Senhor nos diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Amém? E eu gostaria já de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o pastor Eliseu, né, que me convidou para estar fazendo essa abertura, para estar dando andamento. Eu agradeço esta oportunidade de poder estar aqui, de poder falar do amor de Deus. Isso é gratificante, e eu agradeço realmente o pastor Eliseu, e já gostaria de estar passando para o momento da ministração da palavra. Amém? Pastor Eliseu. Glória a Deus, família renovada, povo de Deus, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos felizes, alegres, porque Deus nos dá a oportunidade, a alegria de, através das redes sociais, aí por via de YouTube, Facebook, Instagram, nós podermos juntos adorarmos ao Senhor, sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Amém? Eu tenho certeza que você que nos acompanha já pôde sentir, já tem sentido aí a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida, nesse momento de louvor e adoração, na palavra introdutória desse culto. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores, e é nítido a presença, a ação do Espírito Santo de Deus aqui entre nós que estamos aqui reunidos, e tenho certeza que não é diferente aí na tua casa, no seio da tua família, ou aonde quer que seja que você esteja aí nos acompanhando. Amém? Eu quero nesse momento compartilhar com os amados irmãos um texto da palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, ou quem sabe aí a Bíblia através do celular, do tablet, no próprio computador, abra ela por gentileza lá no livro de Salmos de número 46. É um salmo bastante conhecido, mas eu quero, à luz desse texto nessa noite, compartilhar com os amados irmãos a palavra de Deus nessa noite. Amém? Salmos de número 46, ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela,
não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Graças a Deus. Está aí lida a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite, à luz desse texto, eu quero ministrar, compartilhar uma palavra com os amados irmãos, um texto temático, à luz desse texto, que é o seguinte tema: vivendo num mundo em crise. Crise talvez esteja sendo uma das palavras que nós mais temos ouvido, mais temos visto, né, nos noticiários televisivos, na internet, jornais impressos e tantos outros meios de comunicação. Talvez seja uma das palavras que mais nós temos ouvido, né? A crise sanitária, que consequentemente traz uma crise econômica, adjunto a isso a crise política. A grande verdade é que talvez a nossa geração não tenha visto, compartilhado de crise tamanha a essa em que nós estamos vivendo. Meus queridos, existe um livro escrito por um autor americano, que ele vai falar acerca dos 100 anos incríveis do século XX, né? É um resumo da história do século XX. É um volume que tem em torno de 2.700 páginas. E esse escritor, ele vai, na introdução desse livro, falar acerca do arco do tempo que separou 1900 a 2000, né? E ele vai dizer que nesse período o ser humano, ele reinventou, ou melhor, o ser humano se reinventou numa velocidade assombrosa, né? Da era em que nenhum barril de petróleo havia sido extraído nos Estados Unidos, até o inimaginável do homem, os astronautas americanos irem até a Lua, né? Houve transformações incessantes nesse período que que alteraram de uma forma radical não só a forma como as pessoas vivem, mas também como as pessoas elas nascem e as pessoas morrem. A verdade é que quando nós olhamos para a história, nós vamos lá para o século XVIII, né, período da Revolução Industrial, nós vamos ver a mudança que houve daquela era para os dias em que nós vivemos. Quando nós olhamos para a Revolução Industrial, nós vamos ver a questão da tecnologia sendo desenvolvida, e nesse intermédio desse tempo até os nossos dias, nós vamos ver que o tempo ele foi tomado pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. O tempo ele tem tomado conta, ele tem contagiado, né, as nossas forças, os nossos ânimos. O homem ele deixou-se levar pelo tempo e se perdeu na administração do tempo. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para os dias em que nós vivemos, não é diferente. Quando nós olhamos para a nossa era, não é diferente. Nós olhamos há 10 anos atrás, quando se falava em internet, muitas pessoas, ou melhor, há 15 anos atrás, quando se falava em internet, para muitas pessoas era algo desconhecido. Há cerca de 8 anos atrás, especialmente aqui no Brasil, quando se falava de WhatsApp, era uma coisa desconhecida, e hoje é uma coisa, algo conhecido, né, que praticamente todos nós temos. E isso, queridos irmãos, vai nos mostrando que a evolução do homem, a inteligência que Deus tem dado ao homem, a vontade permissiva de Deus em permitir que o homem alcance situações e condições que as eras anteriores jamais poderiam imaginar
imaginar não tem permitido que o homem ele se aproxime mais de Deus. Pelo contrário, tudo isso, quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que tudo isso, toda essa evolução, distanciou mais o homem de Deus, trouxe mais crise para a raça humana, para o meio da humanidade. E todavia, queridos, há milhares de anos atrás, o quadro desse salmista não é diferente do quadro em que nós vivemos os nossos dias. O quadro que esse salmista vai pintar aqui nesse salmo não dava lugar a essa presunção de arrogância, de uma petulância do homem que sempre quis transformar a terra em um Éden sem Deus. Nós vamos olhar para esse texto aqui, nós vamos observar, eu observo aqui 3 coisas que o salmista vai falar, e que elas estão vinculadas à natureza, elas estão vinculadas ao homem e às consequências das atitudes do homem. Primeira coisa aqui que o escritor vai falar, que eu quero falar aqui nessa noite, é que o autor deste salmo, ele vai expressar uma natureza que está em desordem. Observe aí os versículos de número 2 e versículo número 3. O salmista vai dizer o seguinte: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Se nós pegarmos essa descrição que o salmista faz aqui nesses 2 versículos, e nós começarmos a imaginar isso, era como se você imaginar um filme de terror na sua mente. Imagina, o salmista está dizendo aqui, ainda que a terra se mude. Você já parou para imaginar a terra se mudando? Ele vai dizer aqui, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Imagina os montes sendo transportados, sendo lançados no meio dos mares. Ele está dizendo ainda que as águas rujam e se perturbam. A maioria dos senhores que me assistem talvez já tenham tido o privilégio, a oportunidade de ver cenas de tsunamis, de maremotos, de furacões. E quando nós olhamos para essas cenas, nós vemos aquilo que Deus construiu, aquilo que o próprio homem construiu com a sabedoria que Deus lhe deu, sendo destruído pela natureza, pela desordem que a natureza muitas vezes nos traz. E essa condição que o salmista ele está aqui pintando nesse salmo, ele está descrevendo nesse salmo, a natureza em desordem. Meus queridos, quando nós olhamos para os nossos dias, não tem sido diferente. O que nós verificamos, meus irmãos, é que a cada dia a natureza ela parece estar menos controlada. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era criança, isso não faz muito tempo, eu me lembro que existia tudo em ordem. Você olhava para o céu, para as nuvens, e você imaginava, né? Meu pai dizia, vai chover, e você poderia escrever que ia chover. Havia lá, né, as estações do ano, né? No verão de fato era calor, no inverno era frio, né? No outono era aquela meia estação, na primavera de fato era o momento da beleza, das flores. Mas quando nós olhamos para a natureza dos nossos dias, ela está em desordem. Muitas vezes no mesmo dia nós vivenciamos quase que as 4 estações do ano. Você tem a chuva, você tem o frio, você tem o calor. E o que é isso, irmãos? É a natureza em desordem. Nós observamos a desordem ecológica. Fenômenos naturais que anteriormente nunca vistos têm deixado o homem em tristes expectativas. Nós olhamos muitas vezes lá para alguns lugares, nós vamos observar que estão sendo destruídos pela chuva. Em outros lugares está sendo destruído pela seca. Outros lugares está sendo destruído por furacões, em outros são os tsunamis, terremotos. E queridos, isso é a natureza em desordem, e é isso que o salmista ele está descrevendo. Mas nós precisamos nos lembrar que antes do salmista ele falar acerca da natureza em desordem, ele vai nos trazer uma palavra de refúgio, ele vai nos trazer uma palavra de ânimo, ele vai nos trazer uma palavra que, aleluia, edifica a nossa fé. Ele vai dizer
dizer que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero neste momento, nessa palavra, alertar o seu coração. Eu quero trazer a sua memória. Estamos, queridos, vivendo talvez o momento de uma das piores crises que a nossa geração vivenciou e vai vivenciar. Mas entenda uma coisa: para aqueles que um dia confessaram Jesus como o Senhor da sua vida, para aqueles que abriram os seus corações e permitiram que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia, seja o seu direcionador, Deus, Ele diz ao meu e ao teu coração que Ele é o meu, Ele é o teu refúgio, Ele é a nossa fortaleza e por Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Como se diz, contra o ar, contra o fogo, contra o vento, contra a natureza, o homem não tem poder, mas o Deus que nós servimos, Ele tem o controle da natureza. Ela pode estar em desordem para mim, para você, ela pode estar em desordem para nós, homens limitados, seres limitados, mas ela está no controle do Deus que nós servimos e adoramos. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, a natureza, o salmista expressando, descrevendo a natureza em desordem. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o salmista ele vai falar também acerca de uma sociedade. Que sociedade é essa? Qual é a condição dessa sociedade na visão do salmista? Trata-se de uma sociedade desestruturada. Olha o que diz o versículo 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha o que o salmista descreve, ele descreve uma nação que está embravecida, reinos que estão comovidos, reinos que estão desestabilizados, desestruturados. E meus amados, a sociedade não parece estar se estruturando em função de um todo, mas o egoísmo, a indiferença, o individualismo tem crescido desde as nações pequenas, desde as nações mais longínquas, desde as nações mais, permita-me que usar um português um pouco mais claro, mais insignificante economicamente, politicamente falando, até os países do primeiro mundo. Governantes, homens, mulheres que têm sido dominados pelo egoísmo, dominado pelo egocentrismo, e isso traz essa indiferença. Nós olhamos, queridos, para a sociedade dos dias que nós vivemos e nós não vemos uma sociedade diferente da que o salmista está descrevendo aqui. Nós nos vemos diante de nações, de reinos que estão embravecidos. Nós nos vemos diante de reinos que estão movidos, que estão atraídos pelo poder, atraídos pela riqueza, atraídos pelos tesouros deste mundo. E isso tem trazido, tem a consequência de uma sociedade desestruturada. É nós olharmos para os dias em que nós vivemos e nós observarmos que as famílias, elas estão desestruturadas. Nós olhamos para as famílias e já não vemos mais o respeito devido que um filho precisa ter para com o seu pai sendo realizado. É por isso que nós vemos nos dias em que nós vivemos, meus amados irmãos, tantas tragédias. Nós olhamos e vemos uma sociedade que dia após dia tem se distanciado de Deus. Nós vemos uma sociedade desestruturada, aonde, como diz a palavra de Deus, muitos da sua boca declaram, na sua boca afirmam que servem a Deus, que são servos de Deus, que temem a Deus e até louvam a Deus, mas na verdade os seus corações estão distantes de Deus. O que o salmista descreve aqui no versículo 6 é a realidade que nós vivemos nos nossos dias. Uma sociedade desestabilizada, uma sociedade desestruturada. Mas olha o que o salmista diz ainda no versículo 6: as nações se embravecem, os reinos se movem, mas Deus, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete.
Você precisa entender que o Deus que você serve é o Deus que somente através do poder da sua palavra, tudo aquilo que não existia passou a existir. É esse Deus que está trazendo essa palavra ao teu coração. É esse Deus que está trazendo essa palavra de alento, de acalento para a tua alma. É esse Deus que nessa noite se manifesta a você e diz que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza e o teu socorro presente nos momentos das suas angústias. Queridos, sociedade desestruturada, mas se essa sociedade se voltar para o Senhor, se as famílias se voltarem para o Senhor, se os cidadãos e as cidadãs, os jovens, os homens e mulheres se voltarem para o Senhor, nós deixaremos de ver uma sociedade desestabilizada, desestruturada, e nós vamos ver uma sociedade cheia da graça, da unção e do poder de Deus sobre as suas vidas. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, a natureza em desordem, uma sociedade desestruturada. E o salmista também ele vai descrever aqui um mundo em guerra. Conflitos, segregação, ódio. A luta às vezes começa com vizinhos, entre parentes, colega de trabalho. Isso são apenas reflexos desse espírito de guerra. E nós, como igreja de Cristo, precisamos ter o discernimento, precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, que não se trata somente de uma guerra que nós temos visto nos nossos dias, uma guerra comercial, econômica, guerra política, guerra territorial, guerra religiosa. Não, meus amados irmãos, vai muito além de tudo isso. Vai muito além de tudo isso. Existe uma guerra espiritual, e que só quem tem o Espírito de Deus na sua vida pode enxergar, pode perceber essa batalha espiritual, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que há nas hostes celestiais. E nós, como igreja de Cristo, nós que fomos convocados, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, como soldados de Cristo, precisamos estar preparados para essa batalha. A igreja, ela não deve, ela não precisa, aleluia, se comprometer, ela não precisa se misturar com as coisas deste mundo, com as guerras deste mundo. Ela precisa sim se posicionar, mas ela precisa se preparar para uma guerra espiritual. Ela precisa se preparar, porque como diz o apóstolo Paulo, aleluia, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. E o Deus que é o meu, é o teu refúgio, que é a tua fortaleza. Ele nesse momento que você ouve essa palavra, Ele te habilita a pelejar contra as hostes e potestades e ser um vencedor e uma vencedora em nome de Jesus Cristo. Estamos em guerra, mas como já dizia uma canção muito antiga, mas o nosso general é Cristo. É Ele que conduz, é Ele quem está à frente dessa grande batalha na qual nós já somos vencedores. Mas, meus queridos, o salmista ele vai falar acerca da natureza em desordem, da sociedade desestruturada, de um mundo que está em constante guerra. Mas o salmista também, ele vai nos ensinar a como nós enfrentarmos este estado, essas situações que nos trazem crise, que nos faz viver em meio a crises. O salmista ele vai nos ensinar. Primeira coisa que ele vai dizer aqui é que nós precisamos, para vencer as crises, para superarmos o mundo que está em crise, nós precisamos nos abrigar em Deus. Você quer ser um vitorioso vencedor? Abriga-se em Deus. Ele vai dizer no versículo 1, como eu já citei aqui por diversas vezes: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
Ele é o socorro bem presente na angústia. Ou seja, Ele não é aquele que você pode contar com Ele só no momento da bonança. Deus não é aquele amigo que você só pode contar com Ele quando você pode acender a churrasqueira e colocar lá a picanha, colocar a linguiça, a Coca-Cola bem gelada. Deus não é aquele amigo que você pode convidar, aleluia, para ir para o seu carro, lá no McDonald's, no Burger King e tantos outros fast foods para se alimentar. Não, Deus é aquele amigo que está presente nos momentos da angústia. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: ainda que o meu pai e a minha mãe me desampare, todavia o Senhor me acolherá nos teus braços. Ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Ele é o teu socorro no momento da tua angústia. Então o salmista ele vai dizer: abriga-se no Senhor. Nos versículos 7 e 11 ele vai dizer o seguinte, ele é contundente em afirmar: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã que me ouve, guarda isso no teu coração. O Senhor dos exércitos, Ele é com você. O Deus de Jacó, Ele é o teu refúgio. Entenda isso, guarda, escreva isso na tábua do teu coração, e nos momentos da adversidade traga isso à sua memória. Você não está sozinho, o Senhor dos exércitos, Ele está com você. Abriga-se em Deus para enfrentar esses essas coisas dependentes, esses momentos de crise. São os que devemos ensinar a colocarmos Deus no centro da nossa vida. Ele vai dizer no versículo 4 e 5: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Só podemos, meus amados, ter alegria no mundo de perspectivas negativas se confiarmos, se termos a convicção e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Meus amados, nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão sendo negativistas em diversos aspectos. As pessoas, elas estão vivendo perspectivas negativas no que diz respeito à saúde, ou seja, a crise sanitária. As pessoas, elas estão preocupadas, aleluia, acerca do desemprego, da falta de alimentação, ou seja, a crise econômica. As pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer no amanhã, mas entenda uma coisa: a palavra de Deus diz que o amanhã ele não pertence a mim, ele não pertence a você. Viva o hoje, viva o agora, e o hoje e o agora você precisa se lembrar de que o Senhor, ele deve estar no centro da sua vida. Aleluias. Ele precisa estar no centro da sua vida. Viver uma vida cristocêntrica, viver uma vida direcionada por Deus. O apóstolo Paulo ele vai descrever lá em Colossenses, dizendo o seguinte: meus amados irmãos, não que eu já tenha conquistado, não que olhando para trás e me esquecendo das coisas que para trás, olhando para frente e me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo está dizendo: a minha vida é direcionada por Cristo. Cristo, ele é o meu alvo. Cristo é o centro das minhas atenções. E é por isso que esse apóstolo, na ânsia da sua morte, ele vai afirmar dizendo o seguinte: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, porque a minha vida teve Deus como centro das atenções, como direcionador, como centro da minha vida. Então, uma das maneiras de enfrentarmos as crises que nós nos deparamos diante delas é nos abrigarmos em Deus, colocarmos Deus no centro da nossa vida e sabermos que Ele é soberano. Os versículos 8 e 9 diz o seguinte: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança,
queima os carros no fogo. O versículo 6 está dizendo que as nações se embromeceram e os reinos se moveram. As nações embromecidas, os reinos comovidos, movidos pela revolta, entrando em guerras e batalhas. Deus simplesmente pega tudo aquilo que o homem construiu, tudo aquilo que o homem olha, e vê naquilo que ele construiu poder, vê naquilo que ele construiu força, vê naquilo que ele construiu maneiras de superar os seus algozes, os seus inimigos, de dissipar os seus inimigos, maneiras de colocar-se como o centro das atenções, de ser tomado pelo egoísmo. O texto diz que Deus simplesmente pega tudo isso e destrói. Ele faz cessar as guerras. E não é de uma parte das guerras, o texto está dizendo. Não. É na sua plenitude. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele quebra a lança, e ele queima os carros no fogo. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender e nos lembrar que Deus é soberano. Deus, ao seu tempo, Ele faz a justiça e Ele restaurará essa terra. Deus, no tempo estabelecido por Ele, aleluias, a tua vitória, a nossa vitória, ela chegará. O importante é no meio da guerra, no meio da crise, nós nos lembrarmos que não estamos sozinhos, mas que o nosso Deus, Ele é soberano. Saber que Deus é soberano. Ele é onipotente, detentor de todo poder, onisciente, conhecedor de todas as coisas, passadas, presentes, futuras. Ele é onipresente, está em todos os lugares. O salmista vai dizer que se subirmos no monte mais alto, Deus está lá. Se nós descermos nas profundezas do abismo, também lá nós vamos nos deparar com este Deus, porque Ele é soberano. O salmista também vai nos ensinar uma outra arma para enfrentarmos a crise: aquietar-se em Deus. Versículo 10 ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta-te no Senhor. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão se descabelando. As pessoas olham para os nossos governantes, um puxa para a esquerda, outro puxa para a direita, um tenta levar para frente, outro puxa para trás, e as pessoas já não sabem mais a quem seguir, a quem ouvir. Mas aquieta o teu coração, acalma o teu coração, acalma, acalenta a tua alma nos braços do Senhor. Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entenda algo, meus amados, só o Senhor pode nos dar a paz. Jesus, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ah, meus irmãos, na nossa natureza caída, nas nossas limitações humanas, muitas vezes nós somos tomados pelo temor, muitas vezes nós somos tomados pelo medo, mas que lá no profundo da tua alma, nessa noite, nesse momento que você me assiste, possa brotar, aleluia, uma confiança, e você possa se aquietar no Senhor e saber que Ele é Deus, e no tempo certo a exaltação de Deus, ela virá sobre a sua vida, aleluia, Ele se manifestará na tua vida. E eu quero concluir esse sermão, essa mensagem, dizendo o seguinte: que o tempo de tribulação é um tempo precioso. Não veja o tempo da tribulação como uma perca de tempo. Não veja o tempo da tribulação
como um momento para se questionar a Deus, como um momento para murmurar, como um momento para maldizer, para reclamar. Não. Veja a murmuração como um tempo precioso. Olha o que o apóstolo Tiago, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículos 2 até o 4, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Tenha esse tempo como um tempo precioso para você estreitar o seu relacionamento com Deus, dedicar-se no seu devocional, da leitura da palavra, numa vida de oração, numa vida de dedicação, de louvor e adoração ao nosso Deus. É na tribulação aonde nós aprendemos a confiar e experimentamos o poder da paz e o refúgio que provém de Deus, o nosso Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Estamos em crise, estamos no meio de uma crise. Mas em meio à crise, muitos têm tomadas de decisões e atitudes diferenciadas. Talvez essa crise tenha trazido um temor no teu coração, tenha tirado a tua paz, tenha tirado a tua alegria. Mas o Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro presente no momento da angústia, no momento das crises. Eu quero te louvar, Deus, por essa palavra. Eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa que me ouve, deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, desta criança, deste adolescente que ouviu a tua palavra neste momento. Ah, Deus, estamos mergulhados numa profunda crise, uma crise mundial, uma crise pandêmica, Deus, que tem tirado a paz, a alegria de muitas pessoas. E talvez que essa pessoa que me ouve, ela esteja mergulhado em outras crises, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida emocional. Ah, Deus, mas que o Senhor, o teu Espírito, vá de encontro a essa pessoa nessa noite, e que venha convencê-la de que ela não está só, e que venha convencê-la de que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza, e venha convencê-la de que o Senhor dos exércitos está com ela, portanto ela é uma vencedora através de Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, seja o nosso condutor, para que nós, a exemplo do que Tiago diz, nós venhamos, Senhor, aleluia, nos alegrar, termos gozo em passarmos por crise, sabendo que a nossa fé, ela vai ser, aleluia, resultante dela vai produzir a paciência, e o Senhor será glorificado nas nossas vidas. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família. Amém. Lembrando que não se esqueça de estar orando pelos nossos governantes, pela nossa nação. Amém. Para que Deus ele possa nos abençoar e possa abreviar esse tempo, né, dessa adversidade que estamos vivendo, e o quanto antes possamos estar reunidos em espírito, mas também fisicamente, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, amém? Não se esqueça dos protocolos de higiene, amém? Álcool gel, lavar as mãos, evitar o máximo de estar em lugares com aglomeração de pessoas, amém? Orando, jejuando, mas também vigiando, para que possamos estar livres dessa pandemia no nome de Jesus Cristo, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.